Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas creia que ele chegará no momento certo, porque tudo que Deus faz é no tempo dele. E se esse vídeo chegou até você, porque é o tempo de Deus falar com você. Amém? Hoje nós vamos ler aqui em Atos 27, versículo 13 em diante. Vamos ler alguns versículos salteados. O título é A Tempestade, né? E eu já quero profetizar na sua vida que toda tempestade, tudo que você achou que estava perdido, né, no meio dessa tempestade, no meio desse teu impossível, no meio do caos, no meio do desespero, haverá ventos de vitória, haverá coisas grandes da parte de Deus, porque o Senhor já acalmou a tempestade da sua vida, em nome de Jesus. E eu já quero pedir para você já chegar aí compartilhando esse vídeo, dar o seu likezinho, porque toda vez que você dá um like, né, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e manda para outras pessoas. E você me ajuda a pregar a palavra de Deus, porque eu sozinha não consigo fazer isso. Mas você me ajudando, meu querido e minha querida, trabalhando para o Senhor Jesus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque presta bem atenção, toda vez que trabalhamos para o Senhor trabalha dentro da nossa saúde, dentro da nossa vida, da nossa família. Deus trabalha dentro do nosso impossível. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. E não é a mim nem a você que Ele vai dever nada. E Deus nos levantou nesse tempo para profetizar, para falar a palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida, seja instrumento de Deus. Deixa Deus te usar. Permita que Deus te use em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está vivendo uma tempestade, que está vivendo um desespero, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal para que você receba palavras diárias da parte do Senhor Jesus, palavras para que te edifique, né? Todos que se inscrevem no canal, isso é um propósito que eu tenho com o Senhor Jesus, é um propósito que eu, Magna, fiz com Deus. Eu sempre estou orando pelas pessoas que se inscrevem no canal, pelas pessoas que compartilham o vídeo, sabe? Que indicam o canal para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você seja um canal de bênção, meu querido e minha querida. Então permita que Deus use a sua vida. Não desperdice a sua vida com momentos bobos, momentos vãos, sabe? Coloca a sua vida na mão do Senhor, deixa Deus te usar, porque nós somos o corpo e Deus é o cabeça, sabe? Um corpo não funciona sem um braço, sem uma mão, sem uma perna, ele não funciona bem. Sabe? Então, meu querido, vamos ser membro desse corpo de Cristo. É um tempo da gente falar do Senhor, é o tempo de evangelizar, é o tempo que Deus nos chamou para arrependimento do pecado. Porque a vinda do Senhor Jesus está próximo, meu querido. Então deixa Deus te usar. Seja canal de bênção para alguém, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos lá. Eu vou ler em Atos 27, a partir do versículo 13, mas eu vou ler do 14 em diante. O título é A Tempestade. Mas não, muito depois, deu nele um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistiu de lutar e nos deixamos ir à deriva. 18. E andando, nos agitando por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia, no mesmo, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, mas uma forte, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O 22. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, este comigo. Dizendo Paulo, não temas, importa que
sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Contudo, é necessário darmos numa ilha. Amém? Essa é uma passagem grande, né? É uma passagem que fala sobre a tempestade. É uma passagem que fala quando Paulo ia se apresentar como prisioneiro em Roma, né? E ele estava nesse navio, já tinha chegado num porto, e ele já tinha alertado ao tanto o capitão quanto ao centurião que não era de Deus que eles fossem, né, navegar naquelas águas naquele período, que era para eles esperar, né? Mas o capitão e o centurião fizeram a vontade deles, fizeram o que eles acharam e botou todos os 276, se eu não me engano, né, dentro do navio e assim partiram. Iam pela costa, só que alcançou eles uma tempestade, né? E nessa tempestade o barco deles batiam para um lado, batiam para o outro nas ondas. Eles amarraram o barco todo com corda, amarraram para que o barco não se perdesse, não fosse a pique, né? Porque naquela época o barco era feito todo de madeira, né? Então eles amarraram todo o barco e ali ficaram, e a tempestade assolava eles, né? Eu não sei de que maneira está a sua vida, qual é a tempestade que está na sua vida, mas creia que o Senhor Jesus está no seu barco, porque aqui Deus estava no barco com Paulo. Por mais que fosse o tamanho da tempestade, mais à frente nós vemos que a tempestade aumentou, que fala assim, ó, não uma pequena tempestade, porque lá atrás eles tinham passado por uma pequena tempestade, e eles acharam que, já passamos pela tempestade, e depois veio uma grande tempestade. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente fala assim, que a gente passa por aquele problema e fala assim, passei, graças a Deus, e logo em seguida, quando a gente acha que a gente vai respirar, vem um outro maior, sabe? Vem uma tempestade maior, um problema maior. Foi assim que foi feito aqui nesta viagem. E uma grande tempestade alcançou eles, que durou 14 dias. Você imagina uma tempestade durando 14 dias, né? E o barco sendo assolado, sendo quase destruído totalmente. E quantas das vezes, né, meu querido e minha querida, o barco da nossa vida é assolado por tempestade, não tempestade pequena, tempestades grandes, quando a gente acha que já perdeu tudo, que não tem mais jeito para nada, a tempestade da vida vem, é um emprego que a gente perde, e muitas das vezes nos deixamos preocupados, desesperados, porque somos o provedor da nossa casa, né? Ainda mais nesse momento de dificuldade que o nosso país está passando. Quantos de nós perderam o seu emprego, estão com dificuldade para colocar o próprio alimento dentro da sua casa, né? Quer dizer que uma tempestade pequena te alcançou no começo dessa pandemia, e agora com seu desemprego uma grande tempestade se alcançou, né? Quantas vezes você está com uma doença, né, que você acha que é uma pequena coisa, que é uma pequena doença, apesar que doença nunca é pequena, né? E você descobre que é um câncer, que é uma AIDS, que é uma doença que não tem cura. Muitas das vezes você achou, quando a gente para no hospital, quando a gente passa mal, a gente sempre acha que é uma pressão, é uma coisa boba, que a gente vai voltar para casa logo, e quantas das vezes é por lá que a gente fica internado, né? Então quer dizer que uma grande tempestade te alcança sem você esperar. Era isso que estava acontecendo aqui na vida desses homens, junto com Paulo, né? Quantas das vezes seu casamento vem passando por sérios problemas, sabe? É um problema atrás do outro, mas tem aquele problema, aquela tempestade que é maior de todas, é aquela que alcança o seu casamento, aquela que quando o homem ou a mulher diz para você que não aguenta mais, que vai sair de casa, que está acabada, é quando aquela grande tempestade alcança você. E aqui nos fala que eles passaram 14 dias e já não viam mais sol, já não viam mais estrela, quer dizer que estava tudo escuro. Sabe aquele momento de céu de bronze, aquele momento que você não vê mais nada na sua frente, que é você e o problema e mais ninguém? É assim que eles estavam. Era eles e o problema. Mas o anjo do Senhor visitou Paulo e falou que ninguém ia se perder naquele navio. Se todos ficassem dentro do navio, não ia se perder ninguém.
E eles já estavam cansados, já não comiam, e Paulo fala para eles que era necessário eles se alimentarem. E quanto de nós não nos alimentamos? Estou falando espiritualmente. Quanto de nós, no meio do problema, não paramos para orar, não paramos para jejuar em prol daquele problema, porque a palavra de Deus fala assim, ó, que certos demônios, certas castas de demônio só saem com jejum e oração. E quantas vezes você está com o teu casamento acabado e você não jejua em prol do seu casamento? Quantas vezes a porta de emprego está cerrada lá? O seu vizinho é empregado, o seu amigo é empregado, mas você não é empregado, porque você não está se alimentando das coisas de Deus, não está buscando a Deus, não está jejuando como se tem que fazer em prol daquela porta, para aquela porta se abrir. Sabe? É bom quando uma pessoa ora pela gente, mas quando você pede oração para um pastor, para um bispo, para um missionário, um diácono, para qualquer pessoa ou para um amigo, aquele amigo vai orar por você, porque a palavra de Deus fala assim, orai um pelos outros, mas a gente não vai orar do jeito que você oraria. Porque a gente não está dentro do problema. E quando a gente não está dentro do problema, a gente fala assim, Senhor, abençoa aquela pessoa, visita aquela pessoa. Eu costumo até falar, visita a oração daquela pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo na sua vida, sabe? Se Deus não revelar para mim, eu não sei o que está acontecendo. Então, a melhor oração é aquela que nós fazemos. É aquela que a gente puxa a cadeira e fala assim, Pai, senta aí que eu quero falar com você. Olha, a tempestade me alcançou. O barquinho da minha vida está indo a pique. Senhor, eu vou afundar. Senhor, e se eu afundar, minha família vai afundar comigo. Senhor, eu sou chefe de família. Eu sou uma mulher que cuido da minha família. Eu sou chefe da minha família. Senhor, eu sou o homem provedor dessa casa, sabe? Mas eu estou afundando. Senhor, eu não tenho para quem correr. Eu quero falar para você, meu querido e minha querida, esses homens acharam que eles iam morrer. Muitas das vezes nós achamos que o problema é tão grande que nós vamos morrer. E quantos de nós até pedimos a morte por estar diante de uma tempestade tão grande? Porque tem coisas que vêm na nossa vida que a gente não espera. Tem coisas que vêm na nossa vida que a gente fica assim, que nos pega assim desapercebido, sabe? É como se puxasse o tapete e você caísse. Sabe? Aquele problema que você tá vendo assim que não tem mais quem ajudar você. Mas Paulo falou, não saia do barco ninguém. Se todos nós ficarmos no barco, o anjo falou para Paulo que não podia sair do barco. Se todos ficassem dentro do barco, nenhuma alma ia ser perdida. E eram 276 almas ali. E imagina, no meio do desespero, a gente sempre quer pular fora. E eles jogaram o bote no mar uma determinada hora, quando eles viram que o mar estava sendo assolado, as ondas estavam sendo assoladas pelo barco, e que o barco estava se perdendo, né? Que o barco ia afundar. Jogaram o bote na água. E quando eles jogaram o bote na água, a intenção deles era pular no bote. Mas estava de noite, estava escuro. E quantos de nós, no meio do problema, jogamos o bote e tentamos pular no bote, achamos que vamos ser salvos numa noite escura. E Paulo fala para eles, não se jogue, não saia do barco. Meu querido, eu não sei qual é o problema que você está aí no meio dessa tempestade que atingiu o barco da sua vida, mas eu venho aqui te dizer, não saia do seu barco, não desista do que você está orando, do que você está lutando, sabe? Se é essa porta de emprego que você está pedindo a Deus, não desista, porque ela vai abrir. Não pule do barco, não jogue, sabe? Tipo assim, jogue a camisa achando que está perdido, sabe? Se é aquele homem que foi embora por causa de uma amante, se é aquela mulher que foi embora, que largou tudo nas suas mãos, não desista do seu casamento, porque Deus é aquele que restaura casamento, Deus é aquele que traz o marido que foi embora com a amante, que traz a amante que foi embora, que traz também... o marido que foi embora com a amante e a esposa que foi embora com a amante, Deus traz de volta, meu querido. Deus é aquele que restaura o seu casamento e ele restaura de uma forma que ele faz tudo novo, mas é necessário você não pular do barco, é necessário você não desistir, porque quanto de nós, quando a pombagira entra no nosso casamento e faz as gracinhas dela, muitas das vezes a culpa é nossa, porque nós não fomos cuidados, sabe? Não tivemos o cuidado de ter o nosso casamento
aconchegamento debaixo das asas do Senhor, porque quando o marido volta para dentro de casa, depois que ele saiu, achamos que está tudo bem, e muitas das vezes deixamos até de orar, sabe, porque está tudo bem, o marido está dentro de casa, a esposa está dentro de casa, o milagre já aconteceu, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ficar em oração constante, temos que ficar buscando constante. Então, por mais que esteja tudo bem na sua casa, continue em constante oração, porque Satanás, ele está ao nosso derredor, e a qualquer minuto ele pode levantar uma tempestade e você não está preparado. Eu vim aqui te dizer que há necessidade de você se preparar. E como você vai se preparar? Se prepara, meu querido, com seus joelhos calejados no chão, se prepara com jejum e oração, para quando a tempestade se levantar na sua vida, você repreender em nome de Jesus, e o mal bater em retirada, sair correndo, porque a palavra de Deus fala assim, ó: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não fala isso? Então quer dizer que nossa vida não vai ser o tempo inteiro mar de brigadeiro. Uma hora a tempestade vai se levantar. Uma hora o inimigo vai se levantar contra nós. E nós devemos estar preparados. Não devemos jogar o bote e querer pular do barco, chutar o pau da barraca, como o povo diz, chutar o balde, sei lá o quê, sabe? Jogar as luvas e dizer que a batalha está vencida. Porque a última palavra quem dá é Deus. E esses homens quiseram fazer isso. E Paulo adverte eles para que não pulassem no mar, porque eles estavam passando por uma noite escura. Mas toda noite escura tem que amanhecer. Toda noite escura tem que amanhecer. Não existe tempestade que dure para sempre. Sabe, eu costumo dizer que dá meia-noite, não é? Meia-noite no nosso relógio, meia-noite é o quê? Tá escuro. Meia-noite 1, meia-noite e meia, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, tá escuro. Mas já é um outro dia. Só precisamos esperar amanhecer. E eu e você muitas das vezes não queremos esperar. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Mas Deus é o dono do tempo, meu querido. É Ele que faz o tempo. Então espere, tenha calma. Aqueles homens foram acalmados por Paulo. E Paulo fala, é necessário que vocês se alimentem porque estão fracos. Porque eles estavam há dias sem comer. Eu não sei se você está fraco espiritualmente, mas eu vim aqui te dizer, é necessário que você se alimente, porque a viagem é longa, senão a tempestade vai te alcançar, senão o seu barco vai vir a pique. É necessário que você se alimente da presença de Deus. E aqueles homens se alimentaram e ficaram ouvindo Paulo falar de Deus, né? E o dia amanheceu. E quando o dia amanheceu, eles viram que tinha uma ilha lá embaixo. Eles acharam que o barco ia chegar na ilha, mas o barco ficou preso, né, numa enseada de areia, e a proa estava intacta. A proa estava intacta, mas a polpa estava se desfazendo. Então, meu querido, Paulo falou que era necessário que eles fossem à ilha, e os soldados queriam matar os prisioneiros, que Paulo estava indo como prisioneiro, né? Mas o centurião, Deus usou o coração daquele centurião para salvar a vida de Paulo, e falou que era necessário que todos fossem vivos junto para a ilha. E cada um pegou um pedaço de madeira, pegou um pedaço de alguma coisa, porque o barco estava se desfazendo, e nadaram até lá, até a ilha. Agora eles estavam há 14 dias sem comer. Eles só tiveram força porque eles se alimentaram para poder chegar na ilha. Porque senão aquelas ondas iam derrubar eles, porque eles estavam fracos, sem alimento. Eu quero te dizer, se você não se alimentar espiritualmente, as ondas vão te afundar. Você vai cair. Você vê que Paulo primeiro fez eles se alimentarem, porque o dia estava prestes a raiar. Eu quero te dizer que essa tempestade está prestes a passar. O seu dia vai amanhecer, mas é necessário que você se alimente espiritualmente, para que você aguente nadar até a ilha. E todos eles nadaram salvos até a ilha. Não se perdeu uma alma do 276. Uma alma não foi perdida. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus falou para Paulo que não ia perder uma alma, e nenhuma foi perdida.
perdida. Eu não sei o que Deus falou para você, meu querido. Eu não sei qual é a promessa que Deus falou para você. E no meio desta promessa se levantou uma tempestade. Você está achando que você não vai conseguir, que a promessa não vai acontecer. Eu vim aqui profetizar que do mesmo jeito que aconteceu para aquele 276 soldado, nenhuma alma se perdeu e aconteceu do jeito que Deus falou, vai acontecer na sua vida. Você não vai se perder, você vai chegar na ilha, você vai chegar em terra firme, aonde você achou que a tempestade ia te alcançar, que a sua família ia afundar, que esse emprego não ia conseguir mais, que você ia ser mandado embora, aonde você pensou que seu filho não ia sair mais das drogas, aonde você pensou que o seu comércio ia baixar as portas. Eu quero te dizer que você vai dar nesta ilha, porque o Senhor está com você, mas é necessário se alimentar de Deus, é necessário se alimentar da presença de Deus, é necessário ficar em oração, é necessário levantar um jejum em prol daquilo que você está pedindo, para que quando a tempestade se levantar, você ter forças para chegar à ilha. Oh, aleluia, glória a Deus. É essa palavra que eu vim te falar hoje. É isso que eu vim te entregar da parte de Deus hoje. Meu querido, se alimente da presença de Deus. Jejue em prol daquilo que você está pedindo, que essa porta vai se abrir. Esse casamento vai ser restaurado. Essa família vai ser restaurada. Esse impossível, querido, no meio dessa tempestade onde ninguém está conseguindo nada. No meio dessa tempestade que muitos estão fechando a porta do seu negócio, mas você não vai fechar a porta. O da direita pode fechar, o da esquerda pode fechar, mas o seu negócio não vai fechar. Você vai ser próspero. Eu profetizo na sua vida que você vai ser próspero. Eu profetizo que tudo que você colocar a mão abençoado será. A sua família será abençoada. O seu casamento será abençoado. As suas finanças serão abençoadas. A sua saúde será abençoada em nome de Jesus. Desculpa. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser abençoado. E que tudo que você botar a mão abençoado será. Amém? Mas se fortaleça para que você chegue na ilha. Porque minha mãe costumava dizer assim: saco vazio não para em pé. Sabe? E Deus me deu uma revelação que eu falei até para uma prima minha que é missionária. Eu falei para ela assim uma vez. E Deus tinha palestrado no meu coração, que já viu uma garrafa vazia no meio da rua? O que uma criança faz, geralmente os meninos, quando vê uma garrafa vazia na rua? Eles não chutam? É como se fosse bola. E é assim que Satanás faz com a gente, quando a gente está vazio. Quando o vaso está vazio, Satanás chuta. Sabe por que ele chuta? Porque o vaso está leve. Então, meu querido, enche o teu vaso de azeite, e o teu azeite é a presença de Deus, o teu azeite é a presença do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus em nome de Jesus, que Satanás não vai chutar o teu vaso, Satanás não vai fazer você de bola, porque você está cheio da presença de Deus. Você vai ter autoridade para reconhecer quando é uma tempestade chegando, você vai ter autoridade, sabe? Para expulsar o demônio de dentro da sua casa. Porque quantos de nós escutam, sabe, passos dentro de casa, escuta coisas dentro de casa, vê vulto dentro de casa porque há um demônio lá. Mas você tem que se preparar, tem que se fortalecer. Em Efésios fala que a gente tem que se vestir das armaduras de Deus. Eu já até fiz uma pregação aqui, depois você procura, acho que o título da pregação é Se Revista das Armaduras de Deus, alguma coisa assim. Sabe? Se revista das armaduras de Deus para que você possa estar firme. Para quando a tempestade passar, você chegar na ilha em nome de Jesus. Chegar no porto seguro. Realizar o seu sonho em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, toma essa pessoa que está me ouvindo. Pai amado e Pai querido, eu coloco ela nas tuas mãos. Eu não sei que tempestade ela está passando, Senhor Jesus, mas eu te peço, Pai, que tu desça uma unção sobre a vida dela hoje. Senhor, enche o vaso dela de azeite, para que ela possa, Senhor, estar firme na sua presença.
presença. Senhor Jesus, para quando a tempestade chegar, ela possa estar firme, para que o barco da vida dela não afunde, para que ela não fique para um lado e para o outro com as ondas da vida, Senhor Jesus, e para que ela seja um porto seguro da família dela. Senhor, coloca palavras, Senhor Jesus, de segurança nesses lábios. Usa essa vida, Senhor, para com aquilo que tu chamou, para com aquilo que tu escolheu. Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, Senhor, e que ela alcance a vitória dela, e que essa tempestade passe, que esse dia amanheça o mais rápido possível. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e já profetizo a vitória na vida dessa pessoa, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém. Me perdoe pela mensagem longa, mas tem palavras que a gente tem que explicar ela bem explicadinha para você entender. Eu gosto de explicar a palavra de Deus de uma forma que você venha entender. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Curta o canal, se inscreva nele, meu querido e minha querida, porque todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, eu estou com um propósito em oração na vida dessa pessoa, sabe? Isso é uma coisa minha com Deus. Eu fiz um propósito com Deus para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada e até a próxima.